Paz do Senhor, vocês vão ganhar a medalha de honra ao mérito, vieram ao culto com frio. Levanta a mão aí, tem um anjo que vai anotar seu nome, seu endereço, tudo, vai passar a lista para nós. A gente vai fazer a medalha de honra ao mérito. Vocês estão de parabéns de priorizar o Senhor e a sua presença. Hoje eu quero falar sobre 3 realidades importantes para nós termos a manifestação de Deus em nossas vidas. O que nós mais queremos é Deus em nossas vidas, e eu quero falar de 3 realidades as quais precisamos ter para experimentarmos o Senhor um pouquinho mais. 2 delas, as três realidades, referem-se a um processo de Deus em nossas vidas, através de situações que nem sempre valorizamos. A primeira realidade encontra-se em Hebreus 10, 25. O que eu estou falando? Estou falando de 3 realidades para termos a manifestação de Deus em nossas vidas. Estou começando pela primeira, Hebreus 10, 25. Lendo na NVI, na atualizada está assim, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar. Na NVI está: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do retorno de Jesus. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Esta realidade aqui é fundamental. Existe algo sobrenatural, invisível, ainda que gentil, quando nós nos reunimos no nome de Jesus. O Senhor Jesus disse que quando estivéssemos reunidos no nome dEle, Ele está ali presente. E quando nós nos reunimos, há possibilidade de encorajamento, há possibilidade de edificação espiritual, por causa da presença de Deus no nosso meio. Eu sou pastor, mas eu posso dizer para você que se eu ficasse um ano inteiro sem ler a Bíblia, um ano inteiro sem orar, um ano inteiro sem me congregar ou me reunir como igreja, eu ficaria bem seco, bem vazio de Deus, bem vazio da presença de Deus. É uma questão de nos alimentarmos espiritualmente através de nos reunir como igreja. Nós temos algumas possibilidades de nos reunir como igrejas. Durante a semana, por exemplo, você pode participar de um grupo de discipulado, ou de uma reunião de oração, ou de um culto numa casa, ou culto aqui na quarta-feira. Se você se congregar regularmente, você experimentará de maneira muito gentil a presença de Deus com aquele grupo e o encorajamento daquele momento. É só quem participa regularmente é que experimenta a edificação espiritual daquele momento por estar se congregando. Congregar é bíblico, ele produz encorajamento espiritual, a comunhão uns com os outros e a comunhão com Deus juntos como irmãos em Cristo. Se ficamos isolados, se damos prioridades a outras situações, não há o encorajamento, não há edificação, não há aquele atrair para Deus e para a presença de Deus. Nós no Senhor temos autoridade espiritual, sim. Nós não devemos ter medo de nada, porque o Senhor está conosco. Nós temos autoridade espiritual para repreender espíritos do mal. Mas se nós nos distanciarmos do Senhor e secarmos, enfraquecermos, a gente sente até que não tem essa autoridade espiritual, ainda que tenha. E dependendo do que a pessoa está se expondo,
ela pode passar a ter até uma certa opressão maligna, que ela não precisaria ter, já que ela está em Cristo. Se congregar é muito importante. Durante a semana, escolha uma reunião para participar. Abre a sua casa para um discipulado e você vai ver como é bom. E se as pessoas ali talvez não tenham muita condição de discipulado, podemos fazer um culto na sua casa, podemos começar uma campanha de oração para resolver algum problema ali junto com você, invocando a Deus. Você verá a diferença de abrir o seu lar e ter uma reunião menor com pessoas que se reúnem no nome de Jesus, como está em Hebreus 10, 25, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Só quem participa de grupo menor, com bastante interação, é que experimenta esta edificação. A segunda realidade que eu quero destacar, eu falei de 3 realidades para experimentar a manifestação de Deus. Elas se completam. A primeira realidade: não deixe de se reunir como igreja. Não crie esse hábito, eu vou na igreja um dia na vida, outro na morte. Ou então eu vou participar dos grupos ou não vou participar. Faz uma diferença muito grande se reunir no nome de Jesus, com irmãos em Cristo, estar bem conectado no corpo de Cristo, faz uma diferença muito grande. Primeira realidade: não deixe de congregar. Abre a sua casa, vá para um grupo de discipulado, vai para um culto, e você experimentará a diferença que isso faz na sua vida. Eu experimento isso. Eu visito os grupos de discipulado e eu entro em crise. Eu lembro do dia que eu estava na casa da nossa prefeita Lili Aimário. O discipulado foi tão edificante que eu pensei comigo: eu queria estar nesse discipulado. Eu acho que eu vou ficar nesse discipulado. Mas na terça seguinte eu fui na casa do Adriano e da Luciene. Aí eu fiquei em crise, agora eu não sei mais qual que eu quero. Porque foi muito abençoado. Mas quando eu entro na casa da Nina e do Borges na segunda-feira para culto, eu fico em mais crise ainda, já não sei mais qual escolher. Então eu vou na casa do irmão Zé Gordura, que está paralítico agora, desde que ele caiu do telhado, mas Deus nos visita tanto ali. Eu falo: não, acho que aqui que é o lugar. Quer dizer, eu fico em dúvida todas as vezes, para resumir essa história. Porque o que acontece nesses pequenos grupos, ou discipulado, ou reuniões de oração, ou cultos nas casas, que se realiza Hebreus 10, 25. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Há um encorajamento, há uma coisa espiritual, é invisível, é gentil, é Jesus no nosso meio, porque estamos reunidos no nome dEle. E às vezes eu vou na casa do Roberto Sabino e da Vera, aí eu falo: não, mas eu acho que é aqui que eu quero vir todas. Irmãos, eu já desisti de querer saber qual que eu gostaria, porque todas as vezes que os irmãos se reúnem no nome de Jesus, tem edificação espiritual. É um princípio bíblico. Você está com fome de Deus, está sentindo um vazio. Uma das coisas que você precisa pôr na sua vida é se congregar regularmente. Não só frequentar a igreja, mas estar conectado num corpo menor, numa reunião menor, ou no culto aqui de quarta-feira, que já é menor mesmo, já que temos tantas reuniões espalhadas. E os irmãos não têm condição de ir em todas as reuniões. Se vai num discipulado, não vem na quarta e vice-versa. Entendemos isso como normal. Mas de qualquer maneira, o culto de quarta-feira também é uma reunião menor, já que há tantas reuniões espalhadas, e nessas reuniões nós somos edificados. É um princípio bíblico, está nas Escrituras. Precisamos de encorajamento quando nós nos reunimos no nome de Jesus. E eu experimento isso várias vezes. Eu faço a lição do discipulado, e o discipulado com os pastores na quarta-feira. Quantas vezes eu fiz a lição e Deus falou muito comigo. Mas teve aquele dia que eu fiz a lição, eu falei: não, hoje parece que está meio fraco o negócio.
Mas quando os irmãos começaram a compartilhar no discipulado, pegou fogo. E até aquele dia que eu achava que era fraco, eu saí encorajado. E teve o dia que Deus falou comigo, mas Ele falou ainda mais comigo no compartilhamento dos pastores. Inclusive ali na hora, no dia, Deus começou a iluminar minha cabeça, eu comecei a lembrar de passagens, e o compartilhamento pegou fogo, e eu terminei o discipulado com os pastores, cheio do Espírito Santo. Isso acontece, vou mostrar na Bíblia, Efésios 5, verso 18. Eu vou ler na NVI, mas está bom também na atualizada, na corrigida, em inglês, em japonês, se for Bíblia está bom. Eu vou ler na NVI, Efésios 5, 18. É todo um processo espiritual, constante. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, uma tradução mais formal, à dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito. É todo um processo, falando entre si com salmos, que é um outro jeito de falar, falando entre si a partir das Escrituras, e isso dá o encorajamento, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai. Deixa eu desvendar essa passagem aqui para você. Essa passagem diz em português, encha-se do Espírito. É uma ordem, mas eu preciso desvendar essa passagem. Eu não gosto de fazer o que eu vou fazer. Eu estudei bastante grego do Novo Testamento, mas eu não gosto de ficar citando grego, parece que o pastor é metido, que é grego aqui, grego ali, mas nesse momento convém falar. Lá no grego também é o imperativo, só que está na voz passiva. Não sou eu que me encho do Espírito Santo. Quem me enche do Espírito Santo é Deus. Então lá no grego está escrito assim, sede cheios do Espírito Santo. Quem enche é Deus, eu não encho a mim mesmo. Sede cheios do Espírito, quem vai encher é Deus, mas Ele indicou um processo. Quando estamos reunidos em nome de Jesus, falando com salmos, a partir das Escrituras, a partir de lições bíblicas, é um processo que naquele momento o Senhor entre nós, reunidos no nome de Jesus, falando a partir das Escrituras, Ele vai nos enchendo do Espírito Santo. Por isso que o discipulado termina com alegria. Por isso que o discipulado termina com encorajamento. E às vezes termina com fé, com ousadia, e às vezes termina com clamor pegando fogo, porque teve um processo de falar a partir das Escrituras, teve um processo de cantar, entoar de coração o Senhor, e ali reunidos no nome de Jesus, compartilhando a partir das Escrituras, Deus que nos enche do Espírito Santo, foi nos enchendo do Espírito Santo no discipulado. Ou foi nos enchendo do Espírito Santo na reunião de oração, ou foi nos enchendo do Espírito Santo no culto ali na casa. Quem enche é Deus. Sede cheios, também é uma ordem, mas é voz passiva, também é imperativo. O grego tem isso. Os modos também têm tempos, de tal maneira que o imperativo pode ser presente, pode ser outros modos que não convém nem citar, porque você vai boiar completamente, mas o presente no grego refere-se à ação continuada. Ou no imperativo, ou no indicativo, não importa o modo, ele pode estar no presente, refere-se a um processo contínuo. Sede cheios do Espírito Santo, é um processo contínuo de Deus nos encher, mas Ele nos enche quando nos reunimos em nome de Jesus na semana, Ele nos enche quando nos reunimos em nome de Jesus aqui nesses cultos, Ele nos enche quando nos reunimos no nome de Jesus na quarta-feira, quando nós compartilhamos as Escrituras,
quando compartilhamos nossos testemunhos, o Senhor ali entre nós, de maneira invisível e gentil, produz fé, ousadia, coragem, repreensão, arrependimento, fé, e Ele vai nos enchendo do Espírito Santo. Você quer ver a diferença? Em vez de você ficar no discipulado, liga a televisão. Aí depois você vê quando que você ficou cheio do Espírito Santo. Fica em casa, vê no Fantástico e vem no culto. Qual a diferença? Há todo o encorajamento, porque estamos reunidos no nome de Jesus. Princípio, não deixe de se congregar. Ele vai trazer todo o encorajamento e sermos cheios do Espírito. O segundo princípio, eu já venho indicando, está muito relacionado com o primeiro, é se tornar discípulo de Jesus. A gente pode fazer muitas coisas boas, mas elas não trarão a realidade de Deus entre nós e continuarão sendo boas. Eu estou falando de 3 realidades que trarão a manifestação de Deus entre nós. Primeiro, não deixar de se congregar. A segunda realidade é realmente se tornar discípulo de Jesus. As pessoas confundem um pouco as coisas. Tem gente que pensa, mas se eu estudar teologia, vou ser cheio de Deus. Você pode saber todas as correntes teológicas de um determinado assunto, ainda assim ser vazio de Deus. Claro que é importante ter boa formação bíblica, doutrinária. Nós temos curso aqui no Vale da Bênção, para completar aí o discipulado, para quem está querendo saber um pouco mais doutrina e não tem tempo. A gente tem curso no sábado de 8 a 5, durante tantos meses, sábado o dia inteiro, durante tantos meses, para a pessoa pegar uma fundamentação doutrinária mais profunda. Isso aí é importante. Mas é uma coisa importante que não trará a presença de Deus na sua vida só por ter estudado, só por ser conhecedor de doutrina. O que traz Deus em nós e Deus se manifestando é ser um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus, ele é totalmente transformado pela palavra de Deus. Discípulo de Jesus, ele está num processo de transformação. Lembra dos discípulos que davam muitos furos, né? Numa certa ocasião, Jesus passando em Samaria, os samaritanos jogavam pedras em Jesus, e João e Tiago pediram para Jesus mandar fogo do céu e matar todo mundo. Jesus falou para eles, mas vocês não sabem de que espírito vocês são? Então os discípulos estavam aprendendo a ser discípulos, num processo de consideração do que é vida cristã, por meio dos livros que nós adotamos. Você tem a possibilidade de realmente se tornar discípulo. Discípulo de Jesus maduro, ele é uma pessoa transformada. Discípulo de Jesus maduro, ele não é que se tornou automático o bem nele, não se tornou automático. O mal em nós é mais automático do que o bem. Mas o discípulo de Jesus, sabendo a vontade de Deus e se humilhando e buscando aí a atuação do Espírito Santo, ele aprenderá a perdoar. Ele será um perdoador. O discípulo de Jesus é uma pessoa que já aprendeu a perdoar. Não quer dizer que ele é imune de ofensas ou de sentimentos, que não dói, mas quer dizer que ele aprendeu a perdoar. O discípulo de Jesus é um abençoador. Se ele ficou maduro, transformado pelas Escrituras, ele é um abençoador. Tem hora que parece que ele é maluco, não é? Porque ele é capaz de abençoar quem o amaldiçoa. Ele é capaz de abençoar quem o calunia. Ele é capaz de não agir de forma vingativa, porque ele foi transformado pela palavra de Deus, conforme ele se tornou um discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus é um abençoador. Discípulo de Jesus é um abençoador. Discípulo de Jesus é um intercessor.
Discípulo de Jesus é um adorador. Discípulo de Jesus é mudado, é transformado. Dá para ver que ele foi mudado, transformado pelas Escrituras. E o Senhor Jesus disse que aquele que obedece os seus mandamentos é aquele que o ama. E aquele que o ama será amado pelo Pai. E aí Jesus fez uma promessa: e eu me manifestarei a ele. Tudo que nós queremos é a manifestação de Deus. E Jesus disse: eu me manifesto para aqueles que me amam. Eu me manifesto para os meus discípulos. Eu me manifesto quando estão reunidos em meu nome. Quando estamos reunidos no nome de Jesus, Ele manifesta e o discipulado pega fogo. Eu posso dizer porque eu visito todos eles. Todos os discipulados, todas as reuniões de oração, todos os cultos, e eu sempre fico em crise. Eu queria estar nesse aqui agora, nunca mais vou sair desse aqui. É porque ali o Senhor se manifestou. E Ele também se manifesta para os discípulos dEle. Ele até disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não estou dizendo que não é para saber doutrina e nem teologia, não disse isso. Mas eu estou dizendo que isso não traz a manifestação de Deus por si só. Eu estou dizendo que a manifestação de Deus é para discípulo de Jesus. Discípulo transformado pelas Escrituras, discípulo cujo caráter se tornou cada vez mais semelhante a Jesus, porque a palavra de Deus foi edificando num processo de discipulado, o Espírito Santo foi constrangendo, ele foi se arrependendo, pedindo perdão, ajuda, e ele foi se tornando cada vez mais igual a Jesus. E cada vez mais voltado para Deus, querendo Deus, com fome de Deus. E aí ele se tornou uma pessoa mudada. As pessoas nem acreditam às vezes que ele mudou tanto. Mas foi um processo. Estou falando de 3 realidades para Deus manifestar na sua vida. Não deixe de se congregar, não se afaste do corpo de Cristo. Não quer dizer que nunca podemos faltar, claro que sim. Há situações que não é possível. Vocês têm parentes em casa, tem tantas situações, não é? Você tem enfermidade, tem gente hoje à noite que está enfermo. Os filhos também ficam doentes, não é verdade? Mas não como um hábito de ficar muito longe muito tempo. Não deixe de se congregar, não deixe de se conectar a uma das reuniões que temos durante a semana e procure ser um discípulo de Jesus. Mas pastor, como é que eu vou ser discípulo de Jesus? Aí não tem saída. Você precisa considerar o assunto do que é vida cristã por meio de um bom discipulado semana após semana. Se você só estudar as doutrinas, você não se torna discípulo. Você pode ser um especialista de escatologia, que é uma coisa que crente gosta muito, de estudar a volta de Jesus. Se ele vai passar na tribulação, se ele não vai, se arrebata agora no meio de 7 anos, no fim dos 7 anos, se o milênio é literal, não é literal, se o anticristo é não sei quem, não sei que lá, se já está no nosso meio, não está no nosso meio, como o crente gosta. Você pode estudar escatologia e ainda assim a manifestação de Deus na sua vida não está lá. Porque não é conhecimento doutrinário que traz a manifestação de Deus, é ser um discípulo de Jesus. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, meu Pai o amará e eu me manifestarei a ele. A manifestação de Deus está ligado à comunhão com Deus, comunhão uns com os outros e ser discípulo de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, estarei sempre com vocês. E não tem nada a ver com sentimento, é uma coisa que nós temos que aprender, não é fácil, hein? Porque Deus também capricha, hein? Quando Ele quer dar prova, Ele dá caprichada para a gente.
Não é verdade? Deus dá prova caprichada, irmão. Não posso falar que vai ser moleza, porque Ele capricha na prova. Mas é importante nós crescermos tanto, que não importa as circunstâncias, nós sabemos que Deus é fiel. Não importa as circunstâncias ou o estado emocional, Ele continua fiel. Não importa quão impossível a situação, Ele continua fiel. Lembra que eu preguei na ceia, vou relembrar aqui rapidinho. Eles estavam totalmente submersos na presença de Deus, simbolizado pela nuvem. Mas quando eles viam que não tinha água, não tinha carne, eles presumiam abandono de Deus. Deus não está mais aqui, quer nos matar, nós vamos morrer. Deus só estava lá, simbolizado pela nuvem. 1 Coríntios 10, a rocha espiritual que era Cristo os acompanhava. Mesmo murmurando em pecado, Deus supriu. Deus teria suprido também se tivessem buscado sem pecado. Deus estava ali. A situação dizia que estava vazio, não ia dar certo, mas a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a realidade de Deus dizia: vai ter bênção, vai ter milagre, vai ter livramento. Mas tinha que querer estar com o Senhor, buscar e clamar. Aí a manifestação de Deus ia estar ali. Como é que eu aprendo sobre ser discípulo de Jesus? É fazendo discipulado, considerando vida cristã. Você vai estudando as lições, e os autores desenvolveram livros sobre vida cristã. Sempre vai ter a lição que é para perdoar, que é para orar, evangelizar, tudo que discípulo de Jesus faz. Então você vai considerando, vai se avaliando, vai percebendo que não está 100%, vai confessando os seus pecados e as suas fraquezas, pedindo ajuda para Deus, e Ele vai te transformando num processo. E aí você vira discípulo de Jesus. Falei de 3 realidades para experimentar a presença de Deus. Até o momento, 2. Não deixa de congregar, não deixa de se reunir como igreja, não deixa de se tornar um discípulo de Jesus. E a 3ª realidade é: aprenda a orar. Você precisa aprender a orar. Aprender a orar é muito importante. E é uma oração bem particular, bem pessoal. Mateus, capítulo 6, verso 6. Eu vou falar de oração congregacional, mas eu preciso destacar a oração pessoal. Mateus 6,6. Mas quando você orar, Mateus 6,6, mas eu vou até o verso 7 ou 8. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. O Senhor Jesus, ensinando sobre orar, falou: entra no seu quarto. É algo bem particular, bem pessoal. Às vezes as pessoas querem fazer a obra de Deus só se for aparecer. Se tiver um microfone para segurar e todo mundo ficar olhando, porque eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou não sei o que lá. Então vai aparecer, quer fazer a obra. Vai aparecer, quer orar. Bom, é impossível não aparecer quando você está cheio de Deus e do Espírito Santo. É impossível. As pessoas serão tocadas, você será procurado, é impossível, mas essa não é a prioridade. Quando o Senhor Jesus falou para orar, Ele falou: entra no seu quarto, sem holofote, sem microfone, sem aparecer, é no particular.
Lá no particular, o Espírito Santo começa a tocar e trabalhar no nosso coração, naquilo que não está agradando a Deus. É no particular. É no particular que Ele lembrará as passagens, as situações. É no particular que Ele falará: olha, o coração não está muito puro não, a atitude não está muito pura não, o coração não está puro, eu quero limpar o seu coração. É no particular que Ele falará: olha, essa atitude para estar envolvido, essa atitude não me glorifica, você quer ser percebido, você não quer de fato servir de todo o seu coração. É no particular que Deus vai tocando, vai falando, vai santificando. É no particular. Ele disse: entra no seu quarto e fechada a porta. Não quer dizer que não é importante ter reuniões de oração. Sim. Não quer dizer que não é importante orações congregacionais. Sim, elas são importantes. Oração congregacional é importante. Mas nada vai substituir aprender a orar, aprender a ter um particular com Deus, com a Bíblia na mão, capítulo após capítulo, orando e falando com Deus. E o Senhor, Ele é bom de falar conosco exatamente o que nós precisamos ouvir. A pessoa lê lá Mateus 3, não está com certo problema, não vê nada, não percebe nada, ouve outra coisa de Deus. E alguém está com um problema numa certa área, lê aquele verso, no coração, Deus desperta ali, que ali não está bom, precisa se arrepender, precisa lançar o problema para Ele, precisa esperar dEle. É todo um relacionamento pessoal com Deus, totalmente insubstituível. A oração congregacional não vai resolver. É oração particular, somada a um processo de ser discípulo de Jesus, somada ao fato que eu não deixo de me congregar, é que o Senhor vai trabalhar e vai se manifestar. Ele disse: então seu Pai que vem em secreto recompensará. Toda vez que a Bíblia fala de oração e buscar a Deus, relaciona com Deus vai manifestar. Eu falei que eu ia dizer sobre 3 realidades para Deus manifestar. Não deixa de congregar, torne-se discípulo de Jesus e aprenda a buscar a face de Deus. Entra no seu quarto, fechada a porta, ora, Ele que te vem em secreto recompensará. Nós nunca perderemos, mesmo quando parece que Ele não está ouvindo. Na verdade, Ele está trabalhando para o melhor. Você queria tanto fazer uma viagem, não deu certo, vai ver que o avião ia cair, Deus não respondeu. Você queria ganhar 3, 4 vezes mais, mas pode ser que a sua família ia ser destruída com esse emprego. Talvez você seria tão oprimido na nova realidade. Talvez Deus fechou a porta mesmo, mas agora você está com Deus, cheio de Deus, ganhando menos, mas Deus tinha o melhor para você. Se você buscar a face de Deus, no tempo certo Ele vai te recompensar. O princípio aqui é o particular, esse que é o princípio. Como é que eu vou falar isso sem desencorajar os irmãos, mas colocando a coisa no equilíbrio? Às vezes o pessoal dá mais importância a subir no morro. O mais importante não é subir no morro. O mais importante é a vida particular de oração. E às vezes Jesus subia no morro, presta bem atenção no que eu vou falar, porque não tinha planície para ele andar. Você sabia disso? Questão geográfica. Ao redor do mar da Galileia, tudo vai subir, né, irmão? Não tem planície para ele não subir. Se ele quisesse se isolar, ele ia subir. O Mar da Galileia está aqui, está totalmente rodeado por morros. É só você procurar na internet Mar da Galileia que você vai ver morro para todo lado. Dos 56 quilômetros assim, nessa circunferência, vamos chamar, não é bem círculo, né? Nesses 56 quilômetros, só 7 quilômetros é planície. Então subir morro é normal.
Aqui no Vale da Bênção também, ou você sobe ou você desce, aqui não tem planície. Então, quando Jesus subia no morro para orar, é porque não tinha planície. Às vezes ele ia para o deserto, aí tinha planície, mas o deserto da Judeia não tinha. Era alto e baixo também. Mas não estou dizendo para você não subir no morro, não estou dizendo isso. Sempre que você faz um propósito de oração, não importa se é no morro, se é na planície ou no quarto, o que importa é que você vai buscar a presença de Deus, que é pessoal, é particular. Você pode fazer campanha de oração com outros, nota 10 também, mas não substitua por vida de oração pessoal e particular. Outro verso sobre essa terceira realidade. A terceira realidade é ter vida de oração pessoal, aprender a orar. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Provérbios 8:17. Deus ama até o pecador, mas é verdade que Ele diz que ama aqueles que obedecem os mandamentos dEle. Ele diz, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. O importante aqui não é o horário. O importante não é se subir o morro. O importante foi no particular. Na madrugada é o silêncio, é no particular, sem microfone, sem plataforma, sem holofotes. No particular, o Espírito Santo chega junto. No particular, o Espírito Santo logo traz à mente o que precisa ser arrependido. No particular, buscando e agoniando, o Senhor vai ministrar a palavra dEle. No particular, Ele vai dizer, eu estou com você, aguenta aí. No particular, Ele vai ministrar a palavra dEle, e nós teremos experiências muito reais com Deus. Depois de uma certa idade, a gente começa a acordar muito à noite, não é? Aproveita e ora. Depois de uma certa idade, é um tal de acordar de madrugada, não é, irmão? Vai fazer xixi, volta, não dorme mais. Não é o meu caso, não é? Mas é o caso de alguns aqui, né? Na madrugada é um tal de acordar e não dormir, ora. No particular com Deus, ora, Ele está te vendo. Não depende da emoção, não depende de nada, só do amor dEle, da fidelidade dEle, da graça dEle. Ele está com você, ora. Não viva a partir das emoções, viva a partir da fidelidade de Deus e de sua palavra. E você terá experiências muito profundas com Deus. Claro que é para a gente pedir, né? Mateus 7,7, mas não exclusivamente pedir, ter um relacionamento particular, pessoal com Deus. Mateus 7,7, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Mateus 7,7, eu vou até o 8. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta abre. Toda vez que a Bíblia fala de oração pessoal, fala de manifestação de Deus. Entra no quarto e o teu pai te recompensará. Pede e vai receber. Busca e encontrará o Senhor. Os que o buscam de madrugada o encontrarão. Toda vez que fala de oração pessoal, buscar a Deus, vem com a promessa, Ele vai falar, Ele vai manifestar, Ele vai ouvir, Ele vai se revelar. Existe uma fome muito grande da manifestação de Deus. A manifestação de Deus se dá por meio de 3 princípios. Não se isole do corpo de Cristo, não deixe de se congregar. E não tire da pauta não ser discípulo de Jesus. Ponha na pauta, eu vou ser discípulo de Jesus. Está difícil, hein? Sou meio nervoso, sou meio ansioso. Está difícil. Mas o Espírito Santo vai me ajudar e eu vou virar discípulo de Jesus. É meio difícil orar, meio difícil não sei o quê, mas a graça de Deus vai me alcançar, eu vou virar um intercessor. O Senhor vai ser gracioso para comigo e vai me abençoar. Às vezes, eu não faço sempre isso,
Às vezes eu acho que eu estou mais perturbando do que abençoando, mas às vezes eu gosto de pedir para o pessoal do louvor cantar uma música antes de eu pregar. Eu tento achar que música é essa, que mais ou menos vai introduzir o assunto do que eu vou falar. E eu falo, olha, por que vocês não ensaiam essa música aí? Canta aí antes de eu pregar. Então eu pus lá no YouTube. Eu decidi que eu ia falar essas coisas ontem. Eu tenho muitos sermões para pregar, mas ontem eu estava um pouco incomodado, que não era nenhum daqueles. Muito mais prático para eu pregar todos aqueles sermões que eu já preparei. Que moleza, né? Não precisa nem trabalhar muito, aquela moleza, vem, prega o sermão, já está preparado, né? Mas eu tento ter algum temor de Deus e ouvir a voz de Deus, e parece que o Senhor dizia, não é nenhum desses sermões. Eu falei, Senhor, mas o que eu vou falar então? Porque eu só tenho esses aí, Senhor. Quais são? Então parece que o Senhor começou a ministrar o meu coração. Fale para eles que eu quero me manifestar. E quais são as realidades do que eu quero que aconteça na vida deles, porque eu quero me manifestar. Aí, porque eu tenho essa mania de tentar achar uma música, quem sabe sem perturbar a equipe do louvor, fui lá no YouTube e botei, buscar a Deus, pede dar-se-vos-á, e saiu 300 sermões, mas não saía muita música, sabe, eu não via música, olhava para cá, olhava para lá, olhava para cá, mas não é essa, não é essa, não é, pelo título, pelo cantor, ouvi um pouquinho, mas não achava, e não achei. E ali, enquanto eu considerava o que eu ia falar, e o Senhor parece que queria que eu pregasse isso, tentando achar uma música, então eu acabei observando as músicas também, né? E as músicas parece que elas retratam, no fim das contas, um vazio. Não sei se você sabe, mas os grandes cantores evangélicos aí têm contrato com a Som Livre, não é verdade? Não sei se você sabe, mas se eles acharem que aquela música não vai vender, eles não autorizam. Então, não sei se você sabe, a Som Livre está controlando o louvor de nossas igrejas, porque você só canta o que eles gravam, porque a Som Livre não deixa gravar qualquer negócio que não vai vender. E aí eu comecei a observar as músicas, eu quero falar isso com cuidado, porque elas são boas e abençoadoras, mas eu comecei a observar que todas elas estavam sempre retratando uma coisa que está faltando um milagre. Então Deus me dá um milagre, me dá um milagre, me dá um milagre, e 500 mil músicas de me dá um milagre, porque está faltando milagre. Me dá fogo, me dá fogo, me dá fogo, está faltando fogo. Manda chuva, manda chuva, manda chuva. Sábado e domingo não, Senhor, na segunda-feira só, né? Porque vai chover bem no final de semana. E manda chuva, Senhor, e manda chuva. E não está chovendo, então. E é um monte de música, eu quero abraçar Jesus, e manda chuva, e manda fogo, e manda glória. Ô, Senhor, mas então está faltando, né? Porque está uma falta mesmo de glória, de fogo, de chuva. Implicitamente as músicas comunicam que tem um vazio que precisa ser preenchido. E ao escreverem as músicas, eles estão dizendo, eu quero que esse vazio seja preenchido. Deus preencha, Deus preencha, Deus preencha. Eu tenho uma notícia para você, Deus quer preencher o vazio. Mas o vazio não preencherá só com conhecimento teológico, ainda que seja importante. O vazio não preencherá só com conhecimento doutrinário, e é importante, pastor, ter boa formação. O vazio não preencherá só cantando, encha, encha e encha, não preencherá. O vazio preencherá com vida de oração. A manifestação de Deus acontece na vida de oração. Toda vez que você lê sobre oração na Bíblia, vem a promessa e Ele manifestará. Entra no quarto, no secreto, busca a face dEle, Ele te recompensará. Busca o Senhor enquanto pode se achar, você vai encontrar. Busca na madrugada, quem o ama e o busca, o encontrará. Pede e dar-se-vos-á.
Sempre a manifestação está no contexto de oração nas Escrituras. Oração sincera, buscando a Deus no particular. Também oração congregacional. Também se tornando discípulo de Jesus faz parte. Também não deixando de se congregar. Mas é no aprender a orar, ser o intercessor, que vai ter a manifestação de Deus como prometida nas Escrituras. Então eu rendi, irmão. Que fosse luta de boxe, eu joguei a toalha lá no ringue e falei: Senhor, não tem música. No século 21 não tem música. No século 20 também não tem. Vamos ter que cantar a música do século 19. Falei: Átila, põe aí no louvor, em fervente oração. Põe no louvor, eu marquei um encontro com Deus. Põe no louvor, mais perto eu quero estar, ainda que tenha dor, mais perto eu quero estar. Põe no louvor aí, Jesus é o verdadeiro amigo, eu vou levar tudo a Ele em oração. Põe no louvor, as músicas do século XIX, quando teve avivamento e enviaram missionários para o mundo inteiro. Põe no louvor. Porque nossos dias manda fogo, manda glória. Está faltando, irmão. Mas você não vai encontrar esse fogo, essa glória sem oração. Nunca. Só cantando a música da nossa turminha da Som Livre, esquece. E eles são pessoas boas. Alguns são inclusive pastores muito abençoados. É que é um pouquinho caro trazê-los aqui, é 60 mil, porque vem a equipe inteira de avião, os instrumentos e tudo, mas o cachê e tal. Mas tem um bem bom aí, viu, gente? Fernandinho eu traria aqui, ô glória. Fernanda Brum também. Tem muita gente boa, eu não estou dizendo que elas não são bons. Eu estou dizendo que essa sede que a geração atual está expressando no louvor, só vai ser saciada com vida de oração. Essa sede não será saciada só indo no louvorzão, só aqui, só ali, só lá. Essa sede é saciada buscando a Deus no particular. Sem holofote, sem aparecer, ninguém vai dar nada para você, mas Deus vai andar com você no particular. Deus está nos chamando para sermos intercessores. Ele quer se manifestar a nós e nessa igreja. Deus quer se manifestar na sua vida. Por isso Ele está dizendo para você: não deixe de congregar, torne-se um discípulo de Jesus, abre a sua casa. Nós já temos vários discipuladores que não sabem que estão preparados, mas de tanto discipulado que eles fizeram, já estão preparados. Se você abrir a sua casa, tem um monte de gente para convidar para ser discipulador na sua casa, no seu bairro, para fazer culto. Não deixe de se congregar, não deixe de se tornar um discípulo de Jesus. Abra a porta da sua casa para cultos e aprenda a orar, a buscar Deus em oração. Tem uma fome no nosso coração, e no coração expresso pelos louvores que cantamos, tem um vazio, mas eu preciso dizer para você, jogando limpo à luz das Escrituras, esse vazio será preenchido com vida de oração. Não será preenchido só: Jesus quer te abraçar, Jesus manda fogo agora, tua glória, e Jesus, um pouco mais de chuva também, Jesus. Não vai preencher. O que vai preencher é você buscar Deus no seu quarto. Que vai preencher, fazer o que Jesus mandou. Jesus gosta muito de autenticidade. Ele falou: quando você jejuar, não deixa ninguém perceber. Penteia o cabelo, escova os dentes, passa desodorante. Porque tem gente que vai jejuar, gente, nem tomar banho toma, não dá, não. Se for jejuar, toma banho, irmão. Passa desodorante, escova os dentes. Não deixa ninguém perceber que você está em jejum. Humilhe-se diante de Deus. Lá no seu quarto, não deixa ninguém perceber. E se Deus te visitar, não sai contando vantagem por aí, quietinho, bico calado. O Senhor vai te encher do Espírito Santo e usá-lo para a glória dele. Manifestação de Deus está diretamente ligada
a vida de oração, ser discípulo de Jesus e não deixar de se congregar. Vamos cantar uma dessas músicas do século XIX? Eu gostei muito dessa aí, leva tudo a Jesus em oração. Mas vamos cantar em pé? Depois nós vamos fazer um clamor pela nossa vida de oração, amém? Tem mais passagem bíblica aqui, irmão, mas eu fiquei até um pouco preocupado se ia demorar muito. Aí eu parei um pouco mais cedo. Mas vamos cantar essa música em oração. Canta para o Senhor, e depois nós vamos fazer um clamor aqui, para nós nos tornarmos pessoas de oração.